Olá, gente, boa noite a todas e todos que estão aqui. Eu sou Alessandra Rodrigues. Hoje a gente está no segundo dia dessa série de vídeos do Mulheres no Backstage, onde eu estou fazendo 3 vídeos falando sobre 3 eixos da produção no mercado da música. Ontem eu falei do eixo de produção de artistas, né? Gestão de carreira de artistas. Hoje vou falar sobre produção de shows e amanhã sobre produção de festivais. Hoje está aqui comigo a Fernanda Hartmann, que veio bater esse papo comigo sobre produção de shows. A Fernanda que trabalha junto comigo, né, no Morro Stock, né, fazendo direção de palco. E também já foi produtora em outras casas, como 512, onde a Fernanda fazia curadoria e cuidava da agenda do bar, fazia essa produção de eventos também. E a gente vai bater um papo sobre isso. Oi, Fê, boa noite. Oi, Ali, tudo bem? Tudo ótimo. Então, Fê, desmembrando hoje, então, essa produção de eventos, né? Para quem não sabe, né, ou não tem noção ainda de todo esse trampo que é a produção de show, né? Todas essas etapas que a gente tem que passar até esse show acontecer, né? As etapas de pré-produção, etapas de produção, etapas de pós-produção, lidar com o artista, lidar com o produtor do artista, né? Lidar com técnicos, enfim, com design, financeiro, todas as coisas juntas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre cada uma dessas etapas, né, dentro da produção de shows. E eu gostaria, então, Fê, que tu te apresentasse um pouquinho, falar dos trabalhos que tu já fez nessa área de produção de shows. Então, eu trabalho com produção de shows, vai fazer uns 5 anos já. Eu sou musicista também, né, e cantora, e eu sempre quis estar perto, assim, desse mundo musical de alguma forma. Então, quando eu era mais nova, com as minhas bandas e tal, eu fui me inserindo no meio da produção meio que sem querer, né, quando eu me autoproduzia, né? E descobri que eu gostava muito de produzir banda também, não só a minha, mas como a dos meus amigos, e movimentar espaços, né, para fazer acontecer o show. Eu trabalhei bastante no 512, fiquei 2 anos e pouquinho lá fazendo curadoria e produção de shows, como tu falou. Depois eu trabalhei no Camão também, fazendo curadoria mais para banda de jazz. E agora tenho o prazer de trabalhar contigo no Morro Stock, anualmente, bater ponto lá no festival. E para mim é uma paixão tão grande quanto a música em si, assim, né? Trabalhar com isso. E é um perrengue tão grande quanto também, né? É verdade. Uma das produções que me abriu também para esse mundo foi a da banda Mulamba, né? Eu e as meninas já tínhamos um contato, principalmente com a Naíra, e elas me pediram dicas, assim, para a turnê sul da banda, e eu pensei, bom, eu posso dar dica, mas eu também posso fazer, né, essa produção e estar junto, porque por que não? Então foi um divisor de águas, assim, na minha carreira como produtora, porque foi um momento que eu vi que era o que eu gostava de fazer, né? Que massa. E me diz uma coisa, Fê, dentro de todas essas etapas que a gente, enfim, vai destrinchar daqui a pouquinho, né? As etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Eu queria que tu me dissesse as coisas que são mais importantes para ti dentro da produção de shows. Bom, Ali, para mim a produção de shows é como qualquer assessoria para qualquer trabalho, né? Então, eu dou muito valor para a comunicação fluida, para que tudo fique bem explicadinho. Nisso tá dentro a banda saber o que precisa, a casa de show comunicar o que a banda precisa também, né? Porque fazer essa relação às vezes pode ser bem difícil, assim.
Às vezes uma banda quer tocar num lugar e a banda precisa de um amplificador X e a casa não tem, às vezes nem sabe o que que é. Então, eu acho que o mais importante, assim, para a produção realmente é a comunicação ser transparente, sincera com a banda também, né? Porque são pessoas envolvidas, apesar de serem artistas e casas de shows, existem pessoas por trás disso, né? Que precisam saber exatamente o que elas precisam trazer ou fazer para que o show aconteça de maneira, né, acessível e boa para todo mundo. Isso entra um pouco do que a gente conversou ontem, eu e a Bruna, né? Essa questão do planejamento, né? E organização, que daí tu consegue ter essa visão de todas essas coisas que se precisa, né? Então, na hora que você, por exemplo, for produzir um show, ou for trazer um artista para a sua cidade, ou um artista da própria cidade produzir esse evento, né? Então, ter essa organização prévia na pré-produção, né? Ver qual artista tu vai trazer, qual casa tu vai fazer esse show, do tipo, e ter um pouco de noção, assim, do mercado, né? Que se tem aqui na cidade, né? Então, eu vou trazer um artista X, que a gente tem, por exemplo, um planejamento de público de até 300 pessoas. Então, vai ser na casa Y. Se eu tenho 600 pessoas, na casa X, e assim por diante, né? Ter essa noção do tamanho do evento, do tamanho do artista, o quanto tu espera de público, né? Uma organização bem necessária, né? Para as outras etapas que vem, né? Saber qual o teu orçamento, se tu vai investir, né? Fazer todas aquelas planilhas financeiras de projeções, né? Se o artista cobra X reais de cachê, quantas pessoas eu preciso colocar dentro daquele espaço para pagar esse custo, né? Não só do cachê, bem como tu falou, às vezes, se tu tá trazendo um artista de outro estado, por exemplo, né? Às vezes é tipo, o que tem de backline na casa, né? Qual é o rider dessa casa, se tu vai precisar locar equipamento extra, né? Para aquele show acontecer. E, enfim, né? Ter um orçamento bem detalhado, bem certinho, para que as coisas sejam mais fluidas e, como tu falou, a comunicação muito importante, né? Assim, entre quem está produzindo esse show com a casa que vai receber esse show e com a produção daquele artista, né? Então, a comunicação muito importante, né? E o planejamento, né? Pensar então nesse orçamento, no local do show, infraestrutura que tu vai precisar, né? Com certeza. E planilhas, né? Planilhas. Planilhas, né? A planilha do financeiro que tem as projeções financeiras em cima daquele show, né? Depois a planilha geral organizacional com todos os passos, né? Depois tu fecha com o artista, fazer contrato com aquele artista. Se o artista vem de fora, ver passagem aérea, né? Pegar a home list, pegar a flylist, pegar os riders, bater tudo certinho, né? E eu queria saber de ti, Fê, antes da gente entrar um pouco mais a fundo nisso. Qual show tu mais gostou de produzir? Olha, Ali, como a gente trabalha no Morristock, é difícil responder essa pergunta, porque passam muitos shows, né? Por nós, assim, num período curto de tempo. E geralmente todos são bem marcantes, assim, né? Mas como foi meu primeiro show grande, entre aspas, assim, o show que eu mais gostei de produzir foi da Mulamba. Foi o show que a Mulamba fez em Pelotas, até, nessa turnê sul, porque uma das integrantes da banda era de Pelotas, a Cacau, e a família dela nunca tinha visto ela tocar, então a gente armou o show numa casa, um espaço cultural que tem lá em Pelotas, e foi muito bonito, assim, de ver acontecer, né, porque foi muito massa, a família dela que não via ela um tempão, ver ela tocando, foi emocionante, assim, né,
Pelotas era super fora da nossa rota, por onde a banda ia passar, mas a gente fez questão, né? Eu fiz questão de conseguir um lugarzinho lá para tocar, que valesse a pena. Então acho que foi o show mais marcante para mim, assim, o mais bonito de todos. Eu acho que isso que tu falou, essa tua experiência com a Mulamba, assim, Fê, eu acho que o que faz, pelo menos para mim, né, continuar produzindo é tu proporcionar esse tipo de coisa, sabe? Tanto para o artista que está vindo, né, dependendo, enfim, da situação do artista, assim, esse show, por exemplo, que tu falou, que foi bem emocionante para Cacau e todas essas coisas, e tu proporcionar para o público, né? Porque no final das contas, o produtor de shows, né, ele está fazendo aquilo para o público, né? Para proporcionar experiências para as pessoas, né? E que a experiência seja legal para o artista, né? Porque quando a produção ela é bem organizada, né? E tudo sai direitinho, também é bom para o artista, né? Que se sente seguro, né? Que vai ser massa o show que ele vai fazer, né? Mas eu acho que, apesar de muitos perrengues que a gente falou ontem, que a gente passa, né? E as ansiedades e atucanações, e como a Bruna falou, é um para-raio de problema, o produtor, né? O produtor é um para-raio de problema, né? E uma pessoa que tem que ter muito jogo de cintura, né? Para lidar com eventuais imprevistos, porque por mais que a gente planeje tudo, né? Esteja organizado, a gente não está imune de imprevistos acontecerem e eles acontecem, né? E é muito louco, né? Porque tu tá trabalhando com pessoas o tempo inteiro num setor, num nicho de mercado que mexe muito também com a emoção do público, né? Então, tipo, tudo fica meio à flor da pele, assim. Tanto o artista quanto o dono da casa de show, do espaço onde tu vai realizar o evento, quanto o público, né? Todo mundo quer que saia perfeito e que seja bom para todos. E o produtor, eu acho, ao meu ver, cai nisso como um psicólogo para toda essa galera aí, né? Então, com certeza, né? Os problemas caem no nosso colo para a gente resolver e a gente que se vire, porque o show tem que continuar. É bem isso, por isso que eu digo do jogo de cintura, assim, né? E o pior é que a gente gosta, né? É isso, por mais que tenha todo esse perrengue, às vezes é estressante, né? Dependendo, enfim, do evento que você está fazendo, né? Às vezes é estressante mesmo, assim, às vezes tu não quer mais ver as pessoas, mas quando chega no fim, né? Ou quando, para mim, eu tenho uma loucura, assim, enfim, infinitos shows que eu já produzi, eu só me sinto, assim, tranquila quando o artista pisou no palco, assim. No momento que ele entrou no palco, dá aquele respiro de 20 minutos e eu já começo a pensar no pós, né? Eu, como diretora de palco, quando ele pisa no palco, eu fico mais nervosa ainda, pra você descer e tá tudo certo. É verdade, lidar com horários, né? Porque Não, e se vai dar tudo certo lá em cima, se não vai pegar fogo em alguma coisa, né? Porque a gente mexe com eletricidade o tempo inteiro, então, por mais que tenham técnicos de som, se algo acontecer com o artista, a gente vai se ferrar também, né? Com certeza, não tem que pensar nessa parte de segurança. Mas esse rolê da direção de palco, né? É bem essa visão que tu falou. Para mim, quando eu boto o artista em cima do palco, assim, num show separado, não pensando muito em festival, assim, né? Mas eu já fico meio tranquila, né? Tipo, tá, o meu primeiro objetivo está ali, o artista está ali, tá rolando tudo bem, tá rolando, o som tá bom, a luz tá boa, né? A galera se divertindo e eu automaticamente, eu não sei, parece que eu acabo ficando, eu acho que durante todos esses anos, né? São 10 anos produzindo shows, eu já trabalhei com N artistas, assim. Eu fico tão focada no que está acontecendo que eu vejo, mas não vejo o show, sabe? Eu não sei se tu tem essa impressão. Tu vê, mas não vê. Tu tá tão preocupado com tanto detalhe que tá acontecendo que tu acaba... caso, a gente ainda vê
pelo menos eu vejo muito show de costas, né? Os artistas de costas para mim. Então a gente não tem noção do show, né? Do espetáculo. A gente vê as sombras ali, vê as coisas, né? Às vezes vai um pouquinho lá na frente, mas já dá aquela insegurança, tu volta correndo para trás pra ver se tá tudo certo. Se ninguém vai te olhar para te pedir uma água, sei lá, né? Além disso que tu bem pontuado, né? A visão do show. Ou eu vejo, às vezes, o show, dependendo de como é a casa de show, eu vejo de lado, né? Tô vendo de lado, ou de costas, né? Mas, enfim, eu ainda circulo em algum momento que eu vejo estar mais segura, assim, porque eu sempre deixo passar primeiro uns 25 minutos, assim, do show, para eu sair dali e também ver como é que tá o público, né? Como é que tá funcionando tudo, se tá tudo certo. Então, eu não sei, acho que a gente desenvolve um outro olhar, né? Então é isso, às vezes as pessoas acham assim, né? Ai, mas olha só, trabalhou com tantos artistas, tantos shows massa, deve ser muito legal e ver os shows, só que as pessoas aí não têm a noção assim, que a gente vê, mas não vê, né? Uhum. A gente participa do show, né? Sentindo, e a gente não tá ali só sentindo aquele show e olhando com outra. A gente tá preocupada no detalhe, né? De, tipo, se alguém não vai te pedir uma água, se tá tudo certo, se tá tudo certo ali no palco, todo mundo tá se ouvindo ali nos retornos, né? Se tá chegando tudo bem, se tá tudo certo. Então a gente acaba tendo um outro olhar, né? Eu, inclusive, tenho esse olhar, inclusive, em outros shows que eu não tô produzindo. Eu também. Eu fico agoniada às vezes. Eu fico agoniada também. Eu me sinto agoniada porque parece que eu não consigo curtir aquele show. Eu fico analisando tantas coisas, né? A luz daquele show, eu fico analisando o som, fico olhando o artista, mas, sabe, parece que eu perdi a capacidade de curtir o show mesmo quando eu não estou trabalhando, sabe? Eu tive uma experiência com a Mulamba também, porque quando eu produzi Mulamba já faz tempo, assim, né? Foi essa primeira turnê sua, assim. E aí, elas vieram, há uns anos atrás, fazer um show no Agulha, que foi produção da Agulha. Né? E eu fui para assistir, para ficar lá e, enfim, ver elas também, fazia tempo que eu não via. E aí, foi um dia que choveu muito em Porto Alegre. E alagou. Tu tava? Tava. Eu fiquei muito tempo naquele show, inclusive. Eu tava na frente do show. E daí, na hora do vamos ver, quando começou a dar relâmpago e cair água no palco, eu nem lembro quem foi que olhou para mim, mas uma das meninas olhou para mim e disse assim: Fê, chinelo, eu preciso de um chinelo. Eu não tava trabalhando, mas eu saí correndo, gritando chinelo, chinelo, chinelo. No fim, consegui um chinelo. Mas quando eu vi, eu tava trabalhando, e daí, quando eu parei, assim, eu fiquei: meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu só vim assistir esse show. Guria, esse show eu tive várias. Esse momento que tu disse, né, da chuva, que começou a chover ali, eu comecei a ficar. A primeira coisa que eu comecei a olhar foi pro chão, né, do palco. Assim, eu falei, meu Deus, os gritos de Deu um cheiro de fogo queimado também. Vamos. Eu comecei assim, naquela hora, eu esqueci completamente que eu estava só no show. E eu comecei a catar as pessoas, assim, e olhar, e meu Deus, e comecei a olhar para as gurias ali, né? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá acontecendo. Então, esse rolê também de tu tá no rolê e eventualmente tu tá trabalhando sem querer, já aconteceu comigo outras vezes também. Que eu tava só ali e a produtora da banda chega, eu preciso de tal coisa, e eu fiquei olhando pra. Não é que assim, sabe, naquela correria assim, né? Quando tá para entrar daqui a 5 minutos. E ela veio me pedir um negócio, eu preciso de tal coisa. Eu fiquei assim, gente, mas. E eu falei, olha, eu acho que tu tem que ir em tal lugar. Porque era em outro rolê, eu estava em outro estado, inclusive, né? E isso podia acontecer. Eu fiquei, olha, eu acho que talvez se tu for ali e falar isso e isso, tu consegue isso que tu tá buscando. Mas eu fiquei assim, sabe, meio. Aqueles 2 segundos que eu fiquei assim, aquela tela azul na cabeça. Assim. Travou. Travou. Então, mas eu queria, assim, até tô conseguindo mais, nos últimos tempos, me ter essa desconexão dessa visão que eu tenho e tentar curtir o show realmente, assim, né? É difícil, bem difícil. Olha, Ali, eu acho que o único show do Morro Estoque que eu consigo curtir é o do Bloco da Laje, porque eu sei que tu tá produzindo, aí eu fico tranquila.
Aí eu sei que não preciso me preocupar, né? Se precisar, tô ali, mas... O morro especificamente é um rolê muito insano, assim, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, eu vejo o total de quase 0 shows no morro, assim, né? Eu vejo pedaços, assim, às vezes 5 minutos de um artista, não consigo ver 80% das bandas que tocam, né? Enfim, o rolê, isso da produção que a gente vai entrar bem a fundo amanhã com a Mari, porque o rolê é pegado. É É insano. muita coisa acontecendo, né? Não que no show seja menos, né? Quando tu produz só no show, mas É que passa mais rápido. Passa mais rápido e tu lida com menos pessoas, né? Uhum. Tu vai lidar com pessoas, mas num número bem menor, né? Bem menor. Uhum. Mas isso eu gostaria realmente de voltar, assim, desligar minha cabeça, assim, quando eu fosse no show, quando eu estivesse trabalhando, eu realmente conseguisse curtir o show. Mas sabe, Ari, eu não sei se é porque eu sempre fui muito baixinha. Depois que eu comecei a produzir mais shows, assim, com mais frequência, quando eu vou para assistir, mesmo que ninguém me conheça para me pedir alguma coisa, eu fico meio triste que eu não posso subir no palco e olhar do lado, assim, porque eu tenho uma visão melhor para ver o que e sou curiosa também para ver o que a banda tá fazendo, né? O que tá usando ali de equipamento. Então, tipo, às vezes eu quero ver e quando eu vou só assistir eu não consigo. Eu fico, eu queria estar produzindo esse show só para ver melhor. Tu sabe que eu tenho uma curiosidade, assim, sempre, em grandes festivais, assim. Eu fiquei entrando num teto uma vez no Rock in Rio, que eu fiquei só, porque acabou o show, não lembro nem de que artista que era. E eu tava só prestando atenção, porque eles focaram mais para baixo do palco, que eles têm, tipo, uma área embaixo do palco, meio técnica, que os backline ficam ali para fazer essa troca. Uhum. Eu fico muito viajando nesse. Eu falei, como é que os caras fazem umas trocas, tipo, sei lá, 20 minutos, troca de palco e cenário e tudo, e mega Nossa, coisa, sim, assim, sabe? sim. Eu Sou tenho muito essa curiosidade também. Tenho essa curiosidade para saber como funciona. Uhum. Mas, enfim, voltando aqui às nossas etapas aqui, né, da pré-produção, né, de se enxergar qual evento que se quer fazer, né, qual show que se quer fazer, onde vai fazer, né, para quantas pessoas vai ser esse teu evento, planilha orçamentária bem feitinha, bem organizada, planilhas organizadas. Agora, eu pensar também, eu acho que é importante também em shows assim que se faz, pelo menos os que eu produzo aqui, né? Que a gente também tenta fazer muitas parcerias, né, com coletivos assim, né? Eu não sei como é que é para a tua visão assim, Fê, mas eu cada vez mais acho importante esse trabalho coletivo de agregar pessoas, né? Para fazer com que a experiência daquele teu evento para o público não seja só o show, né? Mas que ele consiga ter uma outra experiência, que ele se sinta confortável, se sinta feliz, assim, né? E essas parcerias que a gente tem já há alguns anos, né? Parceria com o Transenem, parceria com o Festival Porongos, né? Que a gente faz algumas ações, né? Dentro dos eventos, para trazer mais pluralidade também do público, né? Dar mais acesso, né? Que eu acho bem importante, assim, né? Principalmente porque eu acho que tu também compartilha dessa visão, né Fê, de também trazer artistas diversos, né? Que a Bruna falou muito ontem, que a gente trabalha muito, né, no Morro, por exemplo, né? Tentando trazer essa pluralidade maior de artistas para dentro do festival, né? Mais artistas mulheres, né? Artistas trans, artistas pretos, né? E cada vez dá mais espaço, né? Eu acho que a gente está conseguindo, assim, a cada ano, construir melhor isso, né? E eu queria que tu falasse um pouco, assim, sobre isso, assim, né, Fê? Eu falei ontem com a Bruna, né, que para mim foi um amor à primeira vista trabalhar contigo, assim, né, dentro do Morro Stock, pelo tratamento que tu dá a esses artistas, assim, né?
a todos os artistas. Tu tem uma sensibilidade, assim, em lidar muito importante. E falando sobre isso, né, que a gente pensa em dar mais destaque para artistas assim, é porque eu fiz também, pensando nisso, esse projeto Porque Mulheres no Backstage, né? A gente precisa ter mais mulheres, né, nessa área. E quero fazer muitos outros projetos que eu realmente consiga trazer mais pessoas, né, mais mulheres para essa área da produção e essa parte mais técnica, né? Que no fim tu lida muito com a técnica ali também, né, Fê? E além de lidar com o artista, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente trabalha com produção de shows, né? Acho não, eu tenho essa filosofia assim de vida, a gente tá trabalhando com cultura diretamente, né? Uhum. E o que é a cultura se não um movimento, né? Uma resistência também, né? Então eu acho que quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente precisa fomentar essas minorias que estão precisando, né? De movimentação, estão precisando serem vistas, né? Uhum. Então, para mim é muito importante também trabalhar com artistas com os quais eu me identifique, né? Claro, tem vários que, tipo, não me identifico tanto, mas vou tratar bem igual. Mas eu acho que quando a gente tá levando pro palco um artista trans, uma banda só com mulheres, sabe? Tipo, movimentando esses espaços, a gente muda um pouco a cultura daquele lugar também. Uhum. Porque as pessoas começam a olhar para isso com naturalidade. Eles não pensam, e tem uma mulher trans na banda. Não, é uma mulher na banda, sabe? Tocando guitarra, o que for. Eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, assim. Eu na pandemia, refletindo muito sozinha, eu me identifiquei também como uma pessoa não binária, sabe? Então, mas é isso, não muda nada de quem eu sou, né? Tantos artistas também passam por isso, e isso não vai fazer eles serem piores ou melhores músicos, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas, que eu quero passar para o público quando eu trago artistas para tocar, que são pessoas tocando e que elas são boas, ou pessoas trabalhando ali no backstage e que elas são boas, independente de sexo e orientação sexual, né? E para essas pessoas passarem a ver isso com naturalidade, né? E não como, nossa, olha aquela pessoa ali trabalhando, né? Porque, no fim, são pessoas trabalhando para agradar pessoas, né? Não, pelo menos eu acho que deveria ser, né? Tipo, então, isso. E a gente vive num país machista, patriarcal, né? Onde as coisas são impostas para nós desde que a gente nasce, de que se a gente nasce com órgão genital feminino, a gente é menina, se a gente nasce com órgão genital masculino, a gente é menino, e que daí a gente vai usar rosa ou azul, e daí a gente vai casar e ter filhos, e vai adquirir um bem, e aí a gente vai estar realizados na vida, né? E essa é uma coisa que eu quero quebrar desde muito tempo, né? Eu sou totalmente contra esse modelo de pensar, assim, e eu acredito que com arte e com música, com cultura, a gente consegue mexer nisso, né? A gente já evoluiu muito. Se for olhar os line-ups das bandas, assim, dá para ver que já está muito evoluído. Ainda tem muito para melhorar, né? Tá longe de estar perfeito. Sim. Mas eu acho que também que são passos de formiguinha, assim, né? Então, quanto mais galera do bem a gente tiver nisso, né? Que não distingua por sexo, por aparência, as coisas, mais leve vai ser para trabalhar depois. Né? Com certeza. E eu acho assim, o que a gente estava falando dessa parte também artística, né? O que eu fico feliz como produtora, e eu garanto que tu também, é poder trazer esses artistas, né? Fazer esse rolê acontecer, né? Que eu acho que isso é
que nos deixa realizado, assim, né? Tentar a gente, enfim, trazer essas nossas lutas com artistas que a gente se identifica também, né? E fazer acontecer esse rolê, assim, efetivamente. Como tu falou, os lineups ainda tem muito que melhorar, né? E eu acho que, de uma maneira geral, festivais, por exemplo, estão cada vez mais pensando sobre isso, né? Sobre dar atenção a isso, né? Que é fazer uma curadoria mais diversa, né? E não só a curadoria mais diversa em relação ao artístico, né? Mas pensar na sua equipe também de trabalho, né? As pessoas que estão com você e fazendo esse rolê acontecer, né? Acho isso muito, muito, muito importante. Exatamente, porque não adianta tu trazer um artista LGBTQIA+, e ter o técnico de som ser preconceituoso com o cara do início ao fim, né? Ele vai se sentir mal e não vai querer voltar, né? Não, ou, Exatamente. tipo, sei lá, vai ser uma experiência ruim pra ele, o show não vai ser tão bom, né? Vai ficar todo mundo se sentindo mal, o público vai se sentir mal também. Então, eu acho que é entender e pensar coletivo, assim, né? Então, é sobre isso, assim, é sobre tu não pensar só em ti, né? Também não é porque eu, uma pessoa não binária, que eu vou chamar agora só pessoas não binárias para tocar, né? Não é sobre isso. Eu acho que as pessoas se confundem um pouco quando a gente fala que a gente quer representatividade, né? Mas é sobre trazer pessoas que também entendem esse ponto de vista, né? Para que fique bom para todo mundo, no fim, né? Mas acho que isso é importante, um cuidado até, né, Fê? Como tu falou, deu exemplo, tipo, de um técnico de som. De também o produtor ter essa preocupação, né? Nessa equipe que ele vai contratar, por exemplo, né? Para aquele evento, para aquele show específico, né? Também o produtor é trabalho dele também, né? É o trabalho do produtor também pensar essas questões, né? Porque se o artista não está feliz ou está se sentindo desconfortável, tu também não vai estar feliz e não vai estar se sentindo confortável, né? Então, o nosso papel é que o artista esteja feliz e que a gente consiga passar. Porque quando o artista está feliz, o show é outro também, né? A entrega é outra. O resultado, né? A entrega é outra. E ter o cuidado com o público, né? Eu acho que isso também é uma questão importante, assim, esses cuidados com o público, né? Entender o seu público, conversar, não ter criar um distanciamento, sabe? Isso que a gente trabalha muito forte no Morro, de tentar trazer o público mais junto, assim, né? Do que ficar distante. E falando... Não, pode falar, até. E falando de uma maneira bem fria e mercadológica, assim, eu acho que quando a gente trabalha com o show, a gente tem não só o artista como cliente, mas também o público, né? Exatamente. Então, ele merece tanta atenção quanto o artista, né, no fim das contas. Exato. Até porque... O artista só existe por causa dele. São todos, tudo uma engrenagem, né? O produtor que está trazendo aquele artista, o artista que está entregando aquele show, e o produtor que entrega o evento inteiro para aquele público, né? Então, o que eu falei da gente entender o público, assim, também pensar nessa experiência que ele vai ter, né? Que o público vai ter, né? Com aquele artista, com aquele show, ou com aquele evento que tu vai produzir, né? E eu queria saber de ti, Fê, maior desafio, produção mais desafiadora. Ai, olha... Não precisa falar nome de artista nem nada, tá? Não. Mas, bom, tá, lembrei de uma aqui. Que também foi uma das primeiras que eu fiz, assim, que era uma banda que eu gostava muito, mas eu trabalhava para um espaço e não estava lá, tipo, porque eu queria estar, mas eu gostava muito da banda, então fiz questão de me envolver bastante na produção também. Mas eu não era a produtora principal, eu era a produtora da casa. Então,
veio essa outra produtora, e por isso que eu falei no começo que, para mim, a chave de toda a comunicação, ela combinava umas coisas comigo, tipo, ó, vai... Exemplo, tá? Não foi isso, mas assim, o cachê é R$1.000, tá bom? Aí eu falava, a casa só pode pagar 800. Aí ela falava pra banda, o cachê vai ser R$1.000. Ai, meu Deus. E daí depois, quando no fim das contas, assim, no acertar, eu não fiz contratos também. Depois desse dia eu sempre faço contrato. Porque daí no fim das contas, depois ela falava, ah, não, mas você não me falou isso. Ou, sei lá, sabe? Tipo, me desmentia, assim, na cara dura, na frente do pessoal. E deu uns perrengues durante o show também, com um dos artistas de passar mal. Teve um ataque de ansiedade, eu acho. Não sei. E a pessoa que estava produzindo simplesmente desapareceu. Eu estava responsável pelo bar, então, tipo, eu não podia meio que fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tinha um carinho muito grande pela banda, então eu tive que, tipo, fazer 50 coisas ao mesmo tempo para lidar com tudo isso, assim, né? Mas, enfim, foi essa situação, assim, de não transparência, né? Que isso é uma coisa que eu já vi muito acontecer. Essa vez foi comigo, mas já vi muito tu falar uma coisa pra banda porque tu quer agradar a banda ou porque tu quer convencer a banda de vir. E daí chega na hora e não é isso, sabe? Então tu tá enganando a banda pra, tipo, ganhar alguma coisa com isso. Né? E enganando a casa, enganando todo mundo, né, no fim, porque daí fica um desconforto, assim, tremendo. Isso que tu falou do contrato é uma questão importantíssima, né? Importantíssima ter tudo no contrato, assim, o que que tu vai entregar para aquele artista, o que o artista combinou contigo, que vai ser assim, assim, assim. Ter tudo acordado e ter contrato, porque para esse tipo de coisa não acontecer. Mas, às vezes a gente passa situações assim, né? Porque todas as situações são aprendizados para nós, né? Todas. Uhum. E que isso é importante para a gente não ter estresse na hora, né? Porque no momento que você tem o contrato ali, tudo certinho, não tem brecha, é o que está ali, o que a gente acordou é aquilo ali, né? Então, o fazer o contrato já te imuniza de alguns problemas, né? Já te previne de alguns problemas que possam acontecer, né? Como uma situação chata, assim, que aconteceu contigo nesse caso que tu falou, né? Então, é importante. E, Fê, eu queria... Tá, tu falou ali que tu começou nesse rolê da produção, a se autoproduzir, né? Eu não sei se tu travou, Fê, tá me ouvindo? Fê... Já Fê deu uma caidinha aqui, então enquanto eu aguardo ela, a gente segue aqui, então, enquanto a Fê está tentando conectar novamente. Então, gente, o que a gente falou até agora, né? Falamos desse processo da pré-produção, né? Então, essa parte de organização. A Fê voltou. Algo aconteceu, não sei o que rolou, mas voltei. Eu estava recapitulando aqui coisas que a gente falou, assim, da pré-produção, dessa organização, desse planejamento, né? Para, na parte da produção em si, não acontecer ou diminuir imprevistos, né? Por exemplo, esse lance que tu falou do contrato, ele já é um exemplo, né? Sim. De coisas que tu combina na pré-produção e deixa tudo alinhado para no dia, né, quando estiver acontecendo o evento, tu ter o menos imprevisto possível, né? Sim, exatamente. Exato. E a gente não tá, né, voltando a reforçar que a gente não está imune a imprevistos, né, gente? Por mais que o planejamento seja excelente, maravilhoso, às vezes acontece do voo do ter artista atrasar,
ia atrasar a passagem de som. Uma vez aconteceu comigo um atraso, assim, aqui fugiu completamente do que eu podia fazer. Mas, assim, atrasou muito. A gente estava trazendo uma artista para um show aqui em Porto Alegre, né? E o voo dela estava programado para chegar meio-dia, né? Super tranquila, a passagem de som ia ser só às 6 horas da tarde, né? Então estava super tranquilo. Aí quando eu fui olhar o acompanhamento do voo, vai atrasar 2 horas, ou seja, ela vai chegar 2 da tarde. Tá, beleza. Temos como contornar ainda, né? Ok. Aí chegou perto era 1h30, eu acho. A produtora me mandou uma mensagem dizendo: a gente está aqui no aeroporto ainda. A gente não decolou. E não tem muita previsão para sair o voo. E eu pensando assim, o que eu vou fazer agora? No resumo, assim, o show começava às 9 horas da noite. Ela chegou no aeroporto 15 para as 8. Meu Deus. E foi uma correria, porque assim, pega as coisas no aeroporto, vai pro bar, passa som e daí já fica ali, né? Não tinha muito que... Foi bem estressante, mas coisas que fogem completamente do controle, porque que eu não tinha o que fazer e a produtora também não tinha o que fazer. E nós esperando a companhia aérea resolver alguma coisa, né? Um fator totalmente externo, né? Que não cabe a nós, assim. Não tinha como tu pilotar um jatinho aí e buscar. Não. Mas esse tipo de situação, assim, que dá Aí é um jogo de cintura muito forte. Porque daí tá muito fora das tuas possibilidades de resolução, né? E é isso, assim, às vezes é o aceitar, às vezes, coisas que tu não tem como resolver. Que era, nesse caso, a única coisa era eu pensar em como eu poderia fazer aquele artista minimamente passar o som antes de começar o show. Né? E eu lhe dando o meu bom, né? Então, nós vamos ter que atrasar o show, caso ela chegasse mais, enfim, né? Mais tarde. Então, meio que coisas que fogem. E que eu aprendi também para me estressar menos, né? Se tem coisas que fogem muito, assim, que tu não tem como resolver, como é esse caso, que eu não podia pilotar o avião, por exemplo, para buscar. A gente tem que aceitar, assim, tentar ficar calmo, né? E lidar com aquilo, né? A gente então lida com o que a gente pode resolver, né? Porque senão o que a gente pode fazer. A gente pode até piorar, né, a situação, ficando muito nervoso. Assim. Não, mas é que aquele lance que tu falou do psicólogo, às vezes assim, né? Porque se tu tá muito estressada, né? Tu acaba passando aquilo. Se o artista viaja sem produtor ainda, que tu passa direto para o artista aquela tua preocupação. Não tem aquele filtro, né? Não tem aquele filtro do produtor, que é o que filtra a coisa para chegar no artista, né? Então, o tentar ter calma para lidar com imprevistos é muito importante, né? Pelo menos aparentar calma, né? Aparentar calma, exatamente. Não que por dentro tu esteja calma, né? Não. Outra coisa, tu pode estar assim, meu Deus, por dentro, o que eu vou fazer arrancando os cabelos, mas por fora uma pleníssima, né? Uma cara assim, então tá tudo certo, gente. Não tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas isso foi um pouco do retorno que eu tive trabalhando no morro de teu, eu acho que tu falou, nossa, mas como tu fica calma, né? Nossa, tô super calma. Só que não, né? Por dentro eu tô tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Mas dá certo, no final, isso que importa. Guria, é muito louca essa uma armadura que a gente veste, assim, né? Do tipo, não, está tudo bem, tá tudo... Às vezes, claro, que às vezes, dependendo que não tá tudo bem, mas tu está resolvendo para que esteja tudo bem. Vai conseguir resolver. Às vezes o caminho até a resolução, ele pode ser meio, né? Mas conturbado. Pode ser conturbado, mas as coisas sempre se resolvem assim, né? E o que eu
Acho mais massa de trabalhar contigo e também com outras pessoas que lidam diretamente com o artista, né? Isso tanto em evento, show solo, ou quanto em festival, né? As pessoas que lidam com os artistas precisam ter essa calma, como eu falei, que de Fernando, você tá trical. Precisa ter realmente essa calma, né? Porque lidando direto com o artista e direto com o produtor, e que as pessoas estão muito concentradas e, de certa maneira, até um pouco ansiosas, né? Vamos fazer esse show, vamos tocar. Então é importante manter essa serenidade, assim, né? Plenitude. Plenitude para lidar com. Mas claro que às vezes, né, gente, a gente fala que tá o ideal, mas às vezes, dependendo da situação, a gente se não consegue, né? E Sim. tudo bem, porque às vezes não consegue mesmo, né? O ideal é que a gente sempre consiga, né, tá ali. Mas somos seres humanos também, né? Às vezes não dá. Às vezes não dá, mas seres humanos. Eu vou adotar essa frase da Bruna, porque o para-raio de problema. Eu gostei tanto dessa frase dela, porque é uma definição muito ótima do que é o PDC, né? O para-raio de problema, né? E o que eu ia te perguntar mais, Fê? Enfim, falando dessa parte da produção, então, né? Que é mais o na hora mesmo, né? As coisas acontecendo como tu planejou, a tua logística, o teu cronograma, né? Tudo vai funcionar, é para funcionar na tua parte da execução. E depois vem o pós também, né? Que foi o que eu falei antes, que quando o artista está no palco, eu me desligo 20 minutos e já ligo pensando em todo o pós que eu tenho que fazer com aquele artista, né? Então ele vai ficar tanto tempo na casa, ele vai ter que desmontar o palco, vai ter que guardar equipamento, vai chegar no hotel, combinar com o cara do transporte para buscar esse artista no hotel tal hora, porque ele precisa estar uma hora no aeroporto, né? Para não atrasar, para não perder voo. Então, e fazer todos esses fechamentos ainda financeiros, né? Fazer pagamento. Eu tenho uma pontuação também, como taurina, é muito importante deixar o artista bem alimentado, né, no processo. É verdade. Isso a gente também tem que cuidar, né? Já chegou em shows que o artista falava assim, nossa, eu só comi lanche hoje, tipo, eu não aguento mais, eu tô há 5 dias na estrada e as casas só me dão lanche, né? Eu preciso de uma comida para voltar à vida, assim, né? Então, Guria, isso, agora que tu falou em turnê, quando tu pega turnê para fazer, né? É complicado, às vezes, tu comer bem, assim, do tipo, como tu falou, eu só tô comendo lanche, eu não... Ou porque às vezes não... Isso que tu disse, às vezes a casa é isso que tem, ou às vezes na correria do teu... Dependendo para como tá costurada essa tua turnê, é complicado, assim. É bem complicado. Mas boa pontuação tua, ótimo. E às vezes isso é algo que eu aprendi também, que tem que ser planejado antes, né, com a casa combinada, porque nesse dia eu lembro que a casa tinha preparado umas pizza comida, mas a gente achou preferir pizza, porque, né, não, enfim, a gente não pensa, né, que a banda vai estar numa turnê, que não está se alimentando bem, né, então é importante também essa parte nutricional pré-palco, né, o pós-palco. Não, e uma outra coisa importante agora que tu falou nesse tema, Fernanda, é os produtores passarem, né, essas necessidades do tipo, por exemplo, quantas pessoas vegetarianas, veganas ou com alergia a alguma coisa, intolerância a alguma coisa tem. Porque às vezes acontece dessa informação não chegar no produtor e isso faz diferença, né? Esse tipo de informação faz diferença até na hora de programar isso, né? Onde o artista vai almoçar, né? Onde é que ele vai jantar. Isso interfere também, né? E é uma atenção importante que precisa ter mesmo, né? Para o artista ficar confortável. E bem isso que tu falou, às vezes o artista está vindo para uma turnê e as turnês são puxadas, né? Nem sempre tu vai dormir bem ou te alimentar bem, é uma correria, é desgastante, né? Então, às vezes, quando tu tá recebendo um artista que tá nesse meio, né?
desse rolê, é importante pensar nessas coisas, pensar até tipo, por exemplo, tu vai combinar um horário para ele chegar na cidade, por exemplo, né? Sei lá, você precisa chegar aqui tal hora, porque às vezes, enfim, tem mídia para fazer, às vezes, TV, rádio, essas coisas, né? E programar um tempo que o artista consiga minimamente dar uma descansada também, né? Antes de todo o rolê da passagem de som e essas coisas, né? Bem importante. Isso é super importante, né? Todo esse envolto, né, do show. Porque, na real, o show é a última parte, né, do nosso trabalho, É a assim. última parte. Uma das últimas, na verdade. Sim, o trabalho maior é o antes, né? Que dependendo do show que tu tá fazendo, às vezes tu tem um trabalho assim 3 meses antes, 4 meses antes, né? E que ele só vai intensificando o trabalho quanto mais perto tu tá chegando do evento. Quanto mais perto tá chegando, mais intenso vai ficando o trabalho, assim, né? Mas, enfim, eu fico muito feliz de ver, assim, tu, Fê, a Bruna, né? E outras mulheres tão incríveis, produzindo coisas tão incríveis, assim, sou fã de todas vocês, assim, sério, sou eu muito, sou tua muito fã também, Ari, é recíproco. sou muito fã e agradeço por a gente estar trabalhando junto, né? Que eu acho que tem funcionado, assim, a gente se dá bem, assim, né? Eu falei para a Bruna, eu tenho tendências nessas pessoas que eu penso, assim, para esses trampos, pessoas que pensam parecido comigo, assim, sabe? Para mim é mais fácil de fazer, eu como virginiana que quero fazer tudo, né? Me sinto feliz quando eu encontro pessoas assim que eu consiga realmente dividir, sabe? Mas com certeza, né? Naquele exemplo ruim ali que eu te dei também, era uma pessoa que eu não sabia quem era, né? Então eu não tinha confiança. Eu sabia que tinha uma carreira como produtora, mas eu não sabia quem era a pessoa, né? Tipo, dentro, assim. Então eu também acho muito importante quando a gente faz esse tipo de trabalho, quando possível, fazer com pessoas de confiança, né? Ou uma indicação de confiança que seja, porque é muito delicado tudo, né? Até a casa de shows onde a gente marca o show tem que ser uma casa de shows de confiança, né? Que a gente já saiba mais ou menos como opera, né? Mas é óbvio que se for as primeiras produções ou se for numa cidade que tu nunca foi antes, tu não, né? Vai ser a tua primeira experiência também para saber se vai fazer de novo ou não, né? Então é isso. Temos que às vezes só nos jogar ao universo e pedir para dar tudo certo. Exatamente. Gente, então vamos encerrando aqui então esse bate-papo que foi ótimo, Fê. Foi muito bom. Fiquei muito feliz de tu estar aqui comigo, batendo esse papo hoje. Acho que foi ótimo. Espero que tenha sido ótimo para ti também. Eu sempre Foi gosto de sim, trocar nossa. ideia contigo. Eu adoro trocar ideia contigo sempre. Sim, mas eu também, foi muito bom, né? A gente nesse mundo quarentenado que a gente tem vivido, assim, é importante. Ninguém mais aguenta chamar de vídeo, ninguém mais aguenta, né? Tipo, não conversar olho no olho. Mas sempre que eu termino uma conversa, eu dou um suspiro de alívio, assim, porque como é bom, né? Conversar com outras pessoas também, né? Como a gente tá com saudade de trocar experiência, né? Falando nisso, eu queria dizer também que agora na pandemia eu estou trabalhando como produtora de lives. Olha aí. E amanhã, no canal do Morro Stock, vai ter uma live com a Bia e a Ju, da Francisca Lombre, sobre amor livre e não binariedade. A gente vai conversar a partir das 8 lá na página do Morro. Quem quiser, né, tá convidado para participar no Instagram daí. Olha aí, gente. Então amanhã a gente vai falar de produção de festivais com a Mari, que é minha companheira nessa produção do Morro Stock. E depois, 8 horas, então, pelo Instagram do Morro Stock, tem essa live com a Bia, com a Ju e com a Fê. Fê, muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Agradeço, Ari, imensamente. Em breve a gente consiga trabalhar juntas de novo. Porque o que mais está sendo difícil para nós também nessa pandemia é que a gente trabalha com pessoas, né? E para pessoas, e muitas pessoas.
né? Então está sendo realmente esse desafio manter a saúde mental minimamente em dia, assim, durante essa pandemia. Né? Exatamente. Ainda mais nós, né, da área da cultura, que é o setor que está sendo tão afetado, assim, né? Tá financeiramente e emocionalmente. Exatamente. Então, bem como tu falou, também me sinto feliz de poder ter esses diálogos, assim, com outras pessoas, né? Poder conversar com... E eu ainda que chamei pessoas aqui, né? Tu, a Bruna e a Mari, pessoas que eu tenho muito afeto, pessoas que eu adoro demais trabalhar, tá? Te agradeço mais uma vez, Fê. E amanhã, gente, 7 horas, então, vou estar com a Mari para falar de produção de festivais. E 8 horas, todo mundo, então, ali no Insta do Morro para acompanhar essa live junto com a Fê. Isso aí. Gente, muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço, Ali. Tchau, tchau. Um beijo.